Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. Hoje estou aqui, eu, Cintia Almeida, com as minhas amigas Maria e Alexandra, e a gente vai trazer de novo mais um tema que a gente queria explorar para vocês, né? Mas antes de a gente começar, não esqueçam de curtir o nosso canal, de indicar para quem vocês achem que é interessante e de acionar o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo lá, vocês ficarem sabendo e acompanhar a gente mais de pertinho. E hoje a gente veio trazer um tema que, na verdade, é muito difícil, né, da gente às vezes conseguir explicar, porque a gente quer tratar hoje dessa dor, né, que a gente tem e que a gente sabe, até sabe como curá-la, né? Essa dor que a gente sente, que a gente sabe que é fácil mudar um pouquinho, né? Algumas medidas que a gente faz na vida e que seria a cura, mas e a resistência para a gente fazer isso, né? E o costume que a gente já tem de estar nessa dor, apesar de ser dor, mas a gente já está acostumado com ela, né? Bem ou mal, a gente está ali já calejado naquela dor e tem aquela dificuldade de sair, de dar aquele primeiro passo, né? E até porque, às vezes, quando a gente decide dar esse passo para sair dessa dor, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, que é a pergunta que me vem e que eu jogo para as meninas. Será que a gente está preparado para abrir mão de algumas coisas quando a gente sai dessa dor? A gente está preparado para deixar de ter algumas coisas, alguns benefícios, quando a gente se sente vítima dessa dor? É um assunto meio difícil de se tratar, né? De reconhecer, mas a gente queria explorar um pouquinho com vocês. E aí, meninas, o que vocês acham? Eu acho que, primeiramente, para a gente pensar em olhar para essa dor, a gente tem que identificar a dor, né? Eu acho que tem muitas pessoas que ainda não identificaram o quanto aquilo que ela está vivendo, né, é ruim para ela, porque se você tem uma dor física, a dor física ela tá te incomodando tanto que você vai em busca dessa cura, né? Você vai em busca do médico, você vai em busca de um remédio, ela tá ali te cutucando o tempo inteiro e você tem que fazer alguma coisa para sanar aquela dor, né? Mas e quando a gente fala que essa dor, ela vem de um processo emocional? E quando a gente fala que essa dor, ela vem de um lado psíquico, é como você está vendo a vida, é como você está reagindo às situações na sua vida difícil que lhe causam dor, né? Que lhe causam muitas vezes aquele problema físico, né? Porque se nós somos um ser integrado, a gente é corpo, mente e emoções. E a gente aqui compartilha espírito, né? Então nós somos um combo, né? Que vai todo junto. É um eixo que está o tempo inteiro girando. Se chega no físico, é porque já no meu emocional já houve um problema. É porque já houve questões no meu mental em que eu resisti, em que eu briguei, em que eu guerriei de alguma maneira nas minhas emoções, né? Ou vem do meu espiritual, né? Situações que vêm de hereditariedade, né? Da nossa ancestralidade, que pode estar afetando esse físico. Então, a dor, ela tem várias vertentes. Então, como que está esse seu olhar aí para a dor, né? Em que lugar que você está identificando mais a dor para você? Porque daí a gente pode estar falando de outros lugares, né? Está falando sobre resistência, a gente pode estar falando sobre uma não aceitação, a gente pode estar falando de algo que eu vejo, não aceito e não quero mudar, porque existe aqui um conforto, como a Cintia aí trouxe, né? Então, aí a gente vai para vários lugares. O que que você acha, Maria? Sim, a resistência é um fator muito predominante, né? Nas dores, às vezes a dor está muito forte, mas a pessoa resiste para buscar ajuda, porque tem uma frase muito importante: o que que eu ganho se eu ir
buscar a solução daquele problema ou o que que eu perco, né? Então, fica aquela briga ali, né? De saber realmente o que que é importante, porque às vezes a dor tá doendo tanto, mas o medo ou a resistência tá maior e fica confortável ficar na dor. A pessoa não toma a decisão, às vezes até inconsciente, né? Com a gente mesmo. Às vezes a gente tá com aquela dor ali, tá muito inconsciente, não consegue chegar a uma informação de que é necessário fazer um movimento. E esse movimento, ele é muito, muito difícil, porque tem o medo, tem a insegurança, tem a resistência. Tudo isso que você falou, né, que a Cíntia colocou, está dentro de nós. E para tomar essa decisão, precisa ter uma força muito grande. Às vezes precisa de uma mão, né, para ajudar, para te tirar dali. Às vezes sozinho não consegue, precisa buscar uma ajuda. Alguém que de repente consegue trazer uma clareza, né, para fazer o passo para sair dessa dor. Mas essa resistência, ela às vezes vence, né, a gente a tomar uma decisão mais assertiva. E isso é na humanidade inteira, né? Todos nós eh, estamos propensos a ficar resistindo a essa dor. É isso. O que que vocês gostariam de colocar mais? Não, é bem por aí. E a importância da gente, às vezes, pedir ajuda é que é muito mais fácil quando, às vezes, alguém de fora, geralmente acontece isso, né? A gente está tão inserido naquela dor, naquela situação, que a gente não consegue enxergar. E é preciso, às vezes, alguém de fora mostrar, né? Não te tirar da dor, porque isso é você que tem que decidir, né? É você que tem que dar o passo. Mas pelo menos mostrar para você, né, a situação para ajudar você a enxergar. Porque às vezes a gente está tão realmente inserido, está tão enraizado já aquela dor na gente, que a gente acha que aquilo é o normal, né? E às vezes Sim, nem consegue enxergar que dá para sair daquilo, né? Se sim, acomoda de uma maneira que acha que aquilo, aquele sofrimento faz parte e ninguém está aqui, né, para sofrer. A gente tem esses desafios na vida para a gente justamente aprender a melhorar e a evoluir no sentido de sair deles, Sim, né? Então, a pedir ajuda, muita gente sente vergonha às vezes, né, de achar que precisa de ajuda, e muito pelo contrário, é um ato de coragem, né, quando você toma essa decisão de não consigo sair sozinho, eu preciso de ajuda e vou pedir ajuda, né? é, é mostrar a sua fragilidade, né? A sua Reconhecer, vulnerabilidade, exato, né? Mostrar que você realmente sozinha não está conseguindo, que você está se afundando ali numa areia movediça e que você precisa de um olhar diferente, né? De alguém que te traga uma luz, uma lucidez sobre um outro aspecto seu, para você poder trazer uma força, né? Trazer ali um movimento e ir, né? Porque para mim é muito claro, e para muitos talvez vai ser uma coisa que vai falar assim, não, imagina, né? Mas assim, toda dor tem a sua utilidade. Então, todo o processo existe, como a Maria trouxe, um ganho e uma perda, né? Então, eu posso trazer aqui uma questão minha, que é para ficar bem, assim, até claro, né? Eu, quando era criança, eu não era ouvida em casa. Eu era três leoninos em casa, três pessoas fortes de personalidade, e eu era a pessoa que ficava quietinha, né? Eu era a criança quietinha, a que obedecia. Então, eu não tinha vez, porque eu tinha a minha irmã mais velha, que tinha os movimentos dela que dava mais preocupação, e eu era que não dava problema nenhum. Qual era a maneira que eu achei para ser vista? Tendo dor. Então, eu tinha dor de ouvido, eu tinha dor de garganta. uhum, E aí, quando eu tinha essa dor, a minha mãe voltava toda a atenção dela para mim. Então, quando ela voltava a atenção dela para mim, eu, como criança, eu não estava fazendo, eu vou ter dor de garganta porque eu quero dor de ouvido. Eu tinha, só que, em algum jeito, eu entendi que daquela maneira eu ganhava a atenção da minha mãe, ela uhum, ganhava a atenção que eu queria, de seja quem for.
E eu fui replicando isso durante a minha vida, né? Até recentemente, já é um percurso grande no autoconhecimento, eu estava percebendo, fazendo a mesma coisa dentro da minha casa. Eu estava Uhum, querendo trazer uma dor, uma sensação de, ai, como eu estou dor, ai, como eu estou assim, como eu estou assado, porque eu queria chamar a atenção, uhum. né? Então, olha como é enraizado na gente essa situação que a gente cria, porque eu tinha um ganho, que era a Atenção. atenção. E eu só fui A reproduzindo, chantagem, né? certo? Inconsciente. Não É, é? mas Eu É, estava é, chantageando, manipulando de exato, alguma maneira, porque a gente aqui entende, e para você em casa, que aqui não existe palavra feia ou bonita. Existe a palavra e as polaridades dela. sim, Hora ela vai ter ruim, hora ela vai ter bom. E a gente nem usa bom e ruim, mas hora você vai usar ela para sua luz, hora vai usar para sua sombra. E é assim que é. é, Então, eu vou sim manipular, de repente, uma situação porque é a meu favor, sim, né? Então, que ganho que eu tenho em sustentar, por exemplo, um relacionamento afetivo ruim, que está péssimo? Que ganho eu tenho? Eu tenho que me perguntar isso. Eu tenho que trazer isso para minha consciência, para eu poder sair da minha resistência, dessa não aceitação, seja dessa briga interna que houver, para eu ir de encontro ao movimento, né? Então, essa balança que a gente tem que tirar, né, desse certo e errado, bom ou ruim, é o que é. E a gente só vai conseguir é. olhar para a dor se eu tirar todos os meus preconceitos, todas as minhas crenças e realmente olhar para ela, né, Maria? e fazer o movimento, né, necessário, porque quando você toma consciência dessa situação, você consegue fazer uma opção, ou fica na dor, e aí eu vou trabalhando isso da forma que E eu assumir a dor, e e assumir isso, assumir, né? Sem né? problema nenhum, se é uma opção, né? Exatamente, mas a Mas, né? questão que a Chan trouxe, que eu achei bem interessante, porque toda essa dor, ela tá realmente no inconsciente da Sim, pessoa, né? E fica ali uma coisa meio que automática, né? Hoje a gente fez um ciclo da vida, uma terapia sistêmica que a gente costuma fazer, e veio lá a dor no nervo ciático. E essa dor do nervo ciático, ela estava ligada com a rigidez, totalmente rígida com ela mesma, com o emocional dela, e tudo isso causando dor. Mas quando está no inconsciente, eu não vou perceber. E quantas nunca. dores a gente não tem no corpo e está lá no inconsciente, eu não estou nem olhando para aquilo, e não estou interessado. Emocional, que emocional? Tá ali só no racional, eu tenho o quê para mim, eu tenho que fazer isso, aquilo, e as coisas vão acontecendo aqui no corpo. E a gente nem percebe, daí a pouco tá de cama lá com dor, não consegue andar porque não olhou para o emocional. Então, assim, isso que você falou, Chan, e Cintia, é bem interessante porque a gente se faz o movimento, mas esse movimento ele tem que ser consciente exato. daquilo que está Até vivendo. Contínuo. de ficar, né, a dor ou não, né? Tem que É, ser uma decisão consciente, né? Como a sim, Xan comentou, um casamento ruim, por exemplo, uma relação que seja ruim, a pessoa que decide ficar nela, por exemplo, é porque ela talvez não conseguiu ainda aceitar o fato de que se ela resolver sair dessa situação, ela vai ter que, por exemplo, ficar sozinha, às vezes vai ter que encarar um tipo de vida que ela não está acostumada, vai ter que morar sozinha, às vezes, e a Se pessoa está bancar, se bancar, se bancar. às vezes tem filho pequeno e saber administrar tudo isso sozinha, né, sem alguém que possa dividir todas Sim. essas funções. Então, é uma decisão realmente, né? Cada um sabe onde o seu sapato aperta, né? É. É, E a gente queria trazer essa dor, porque essa coisa da cura, por causa disso, né? Para as pessoas enxerguem. Porque quando chega no físico, é até um bom sinal no sentido de que você pode ir atrás, né? Porque tá doendo realmente no físico, mas e quando não chega no físico, ainda tá só ali no emocional, que você às vezes passa por situações repetitivas, mas não consegue perceber, sim. né? Porque tá tão automático ali para você que você não enxerga. E quando chega no físico, às vezes fica um pouco mais fácil no sentido de, preciso ir atrás para ver o que que é, por exemplo, que nem a dor no nervo ciático. A pessoa às vezes fica acamada, ela não consegue andar, né?
Então, daí ela tem que fazer realmente um movimento. Sim. Mas quando ainda está sono emocional, fica mais difícil, às vezes, de perceber, né, essa dor inconsciente que a gente passa várias vezes em várias situações da vida. Só para fechar aqui, a dor, ela é um sinal de que eu tenho que olhar para aquilo que está me incomodando. Sim, Então, se está doendo, tem que olhar e tem que fazer o movimento. Senão, vai continuar na dor, né? É isso aí. E só para finalizar o vídeo, que eu acho que já está dado o nosso recado, né, amoroso aqui para todo mundo se olhar, é que as dores emocionais, elas vão causando muita dor. Gente, e dor dói, não é só dor física que dói. não. A dor emocional dói. A gente tem aí ansiedade, a gente tem depressão, né? A gente tem um monte Síndrome do de pânico. síndrome do pânico, né? Tem muitas doenças que vêm desse emocional, que nos adoece de verdade, porque a gente procrastina olhar para o que tem que É, olhar. A gente empurra com a barriga, a gente finge que não vê, a gente não aceita que ali tem um problema naquela relação, que existe algo que eu preciso olhar dentro de mim que não está bem, que não me deixa feliz, né? Então, assim, para de procrastinar. Olha para a sua dor de verdade, com amor. Olha para você com amor, né? A gente até falou, tem um vídeo aí no canal que a gente fala sobre amor próprio, né, Cíntia? sim, Sobre. sim, é. Então, E está assim, totalmente relacionado a isso, né? É. Sim, exato. Vai lá assistir o vídeo, sabe? E traz isso para você. O que você pode de fato fazer por você e para você na sua vida? Esse é o melhor dinheiro que você gasta, esse é o melhor tempo que você tem para você. Investir em você. sim. Bom, mais alguma coisa? É. Perfeito, Não, eu perfeito. só queria voltar um pouquinho no que eu disse anteriormente, né? Que às vezes a pessoa opta pela dor, que é um direito dela também, porque às vezes é tão difícil, né? Dela sair dessa dor, dessa resistência que ela tem, que não é bom ficar na dor. Lógico que não. Eu só queria frisar isso. Mas às vezes é tão difícil, né? Você ter que olhar para isso, reconhecer às vezes algumas coisas que às vezes muita gente a gente mesmo provocou, né? Então, que a pessoa acaba optando por ficar na dor justamente para evitar um outro tipo de olhar, de dor, para sair dessa dor, né? Porque não é fácil. Não é simplesmente, Uhum, a partir de amanhã eu não vou, mas não é assim, né? A gente sabe que uhum, não é todo um processo, que é dolorido o processo também, né? Então, eu queria só frisar aqui que a dor, a gente tem que enxergar ela primeiro, né? Para ter o movimento de sair dela. De fazer caminhando, Fazer, é. exato, é. É isso aí. Acho que era isso. então, pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de compartilhar com alguém que você sabe que vai aproveitar esse conteúdo, tá? Se inscreve no nosso canal, sempre a gente vai pedir, deixa aí o seu joinha para ajudar que o canal vá crescendo cada vez mais. Muito Isso obrigada, aí. meninas. Até Obrigada a Obrigada a mais. vocês. vocês. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Beijo, tchau.